Você não sabe nada de direito penal, mas por algum motivo precisa aprender esse negócio. Beleza, você chegou no lugar certo. Meu nome é Arnaldo Neto, esse aqui é o Manual Ilustrado e nesse vídeo a gente vai dar os primeiros passos dentro do direito penal. Muita gente que começa acaba tendo dificuldade justamente porque pega uns resumos que já estão mais avançados, pega do amiguinho que já está estudando há algum tempo e quando vai ver está estudando teoria das janelas quebradas, lá da criminologia, que nem tem muita jogada aqui com o direito penal básico. Ou então está estudando tipicidade conglobante, Claus-Roxan, discutindo altas teorias, mas cara, assim como o bebê que precisa aprender a sentar, depois engatinhar, depois andar e depois a correr, a gente também precisa respeitar os nossos passos, os nossos primeiros passos. Assim como quando você foi aprender a dirigir, você já não saiu dando cavalo de pau. Você começou se esforçando muito para conseguir manter o carro sem dar aquelas engasgadas, sem apagar ele na hora de aprender. Portanto, hoje nós vamos dar esses primeiros passos, nós vamos dar esse início, esse primeiro pontapé dentro do direito penal. E para isso eu quero que você imagine uma situação. Quando você era criança, a sua mãe tinha algumas formas de te corrigir quando você fazia alguma coisa errada. Fosse conversando, seja te colocando de castigo, ou seja, até mesmo batendo. Algumas mães têm esse tipo de educação. Beleza. Quando você era criança, você entendia bem quando era a hora do tapa, quando era a hora do castigo, quando era a hora da conversa? Provavelmente não. Agora, se você foi criado numa família onde não era só você, mas tinha vários irmãos, e aí um apanhava, o outro só ouvia. Lá de criança, aquele conceito de justiça que a gente tem de maneira bem abstrata já começa a surgir. Ué, cara, mas nós fizemos a mesma coisa. Por que eu apanhei e ele só ouviu, não faz mais isso? Esse conceito de justiça ele começa a ser desenhado naturalmente por nós. Mas a gente não pode caminhar dentro de um lugar onde nasce natural, onde cada um entende uma coisa. Imagina, por exemplo, você sozinho, é complicado. Uma família com vários irmãos, mais complicado ainda. Agora imagina um país como o Brasil, com milhões de pessoas fazendo coisas erradas e certas todos os dias. A gente precisa de um regramento, uma lógica, um norte para olhar para que todo mundo saiba, se fizer isso, a consequência é essa. Esse é o direito penal. O direito penal ele faz exatamente o contexto, a conexão entre uma conduta, uma ação, algo que a pessoa fez com uma punição. Ela é responsável, portanto, por conectar. Lá na frente a gente vai saber a diferenciação conceitual entre isso, mas basicamente o direito penal, o código penal, ele funciona assim. Ele não é um código criminal, ele é um código penal. Ele precisa prever as penas, as consequências para quem faz uma conduta que está fora do que nós, enquanto sociedade, entendemos que é correto. Então aqui nós vamos entrar agora no próprio Manual Ilustrado para que você entenda um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto, quando a gente vai falar tecnicamente sobre o assunto, a gente precisa falar sobre o conceito de direito penal. Cara, qual o conceito que eu uso? Sempre que a gente for estudar alguma coisa, mais uma vez, eu vou concluir que você está partindo do primeiro momento, do seu primeiro contato com o direito penal. Como que a gente conceitua? Primeiro de tudo, a gente dá um passo para trás, para entender a lógica por trás do negócio. O conceito, dentro do direito penal, nós temos três formas de conceituar. São o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico. Cada um deles funciona de uma forma. O conceito formal, por exemplo, ele diz que basta estar na lei. Se está na lei, é crime. Beleza, Arnaldo, mas se está na lei é crime, não é assim que funciona hoje em dia? Se está no Código Penal homicídio e eu cometo homicídio, tá na lei, certo? Mais ou menos. O conceito formal, ele não tem formas de raciocínio, ele apenas vê o que está escrito. Ou seja, nós ficamos reféns, por exemplo, de um legislador, acordou capa virada e a partir de hoje ele fala, cara, quem tiver um marca-texto amarelo como esse aqui, a partir de hoje, está sujeito à pena de reclusão de 3 a 5 anos. E aí você pode pensar, cara, mas peraí, que mal faz eu ter um marca-texto desse aqui? Não faz mal nenhum, não causa dano em ninguém. Mas se está na lei, para o conceito formal, se está na lei, é crime. Isso está certo? Não está. E, portanto, esse não é o olhar, esse não é o conceito adotado pelo direito penal brasileiro. Nós temos uma segunda alternativa, que é o conceito material. Ele já olha assim pelo dano. Se uma pessoa está viva e a outra matou, ela causou um dano à vida. Se a pessoa está zerada e outra dá um soco na cara dela, ela causou um dano ao corpo de outra pessoa. Se eu tenho esse marca-texto e uma pessoa me toma, ela causou um dano ao meu patrimônio. O conceito material, portanto, ele vai olhar apenas esse dano. A visão dele se limita ao dano. Não, peraí. Então ficou melhor. Em vez de estar só na lei, aqui a gente está falando de uma coisa que acontece no dia a dia. Esse é melhor, né?
Sim, mas ele acaba ficando limitado. Imagina, por exemplo, que você está com a sua família andando na rua e aí chega um cara para te assaltar. Ele pega, aponta a arma na sua cara, mas você consegue tomar a arma dele e acaba disparando contra ele. Show de bola. O que você cometeu ali? Se o cara morreu, você cometeu um homicídio, certo? Certo, Arnaldo, mas eu sei pouco de direito penal, mas eu sei que isso aí é legítima defesa, né? Depende. A gente está falando de conceito material. E no conceito material nós não temos esse tipo de desdobramento. O conceito material, ele olha exclusivamente o dano. E, portanto, se um cara vem te assaltar, você toma a arma dele e acaba tirando a vida dele, para o conceito material, você teria cometido um homicídio e acabou. Você teria que responder por isso criminalmente e ser punido. Pô, não, mas aí não dá. Se está escrito, acabou. O outro, se eu fiz, acabou. Como é que faz, então? No direito penal brasileiro, a gente adota esse terceiro conceito aqui como regra. Ele é o chamado conceito analítico de crime. E ele é chamado analítico justamente porque ele faz a análise dos elementos dentro do contexto em que aconteceu a situação, para que a gente entenda se aconteceu ou não aconteceu um crime. Antes da gente entrar no critério analítico de crime, a gente vai dar mais um passo para trás para que você entenda justamente onde que a gente vai olhar. Sempre que a gente fala teoria do crime, a gente sempre olha pelo crime porque ele é o principal. Mas antes do crime, nós temos um gênero, nós temos um passo para trás que está acima dele, que é a chamada infração penal. Sempre que eu faço uma infração, sempre que eu infrinjo, sempre que eu passo por cima de algum limite estabelecido penalmente, eu cometo uma infração penal. Mas esse limite estourado, ele pode ser um limite mais grave ou um limite menos grave. Então, quando a gente fala de infração penal, o direito brasileiro adota o que a gente chama de critério dicotômico, de dois. Ou seja, nós temos crime e delito como uma espécie da infração penal ou a contravenção penal. Então, eu quero que você preste atenção exatamente nessa palavra. Crime e delito estão no mesmo ponto. Nós tratamos eles como sinônimos. Então, nós vamos tratar como crime ou delito e infração penal. Nós temos aqui, portanto, a infração penal como gênero, crime e delito e contravenção. 2. Critério dicotômico. Só para que você entenda, por exemplo, na França, lá eles adotam um critério chamado tricotômico, 3, ou seja, o crime é a infração penal mais grave, o delito é a infração penal média e a contravenção penal é a infração penal menos grave. Então, portanto, daqui para frente, sempre que a gente falar sobre crime, nós vamos estar falando de uma espécie de infração penal. Como o crime é regra e a contravenção penal acaba sendo aquela infração penal de menor potencial ofensivo, ela tem um estudo bem específico. Então, sempre que a gente falar sobre crime, a gente vai estar falando sobre regra, e quando falar sobre contravenção, a gente vai falar especificamente contravenção penal, beleza? As infrações penais mais graves e as menos graves, que foi exatamente como eu acabei de falar. E agora a gente vai falar sobre as teorias do crime que estão inseridas dentro daquela jogada do critério analítico. Lembra? Nós temos o formal, só que está escrito, o material, que é o dano ou o perigo de dano que causa, e o critério analítico, onde a gente olha exatamente a teoria do crime, os elementos que estão ali dentro. Na teoria do crime, nós temos 3 possibilidades básicas assim. A teoria do crime é formada por elementos. Nós temos aqui uma teoria chamada bipartida, que é formada por 2 elementos, a teoria tripartida, que é formada por 3 elementos, e a teoria quadripartida, que é formada por 4 elementos. Arnaldo, qual que é adotada no Brasil? Seguinte, a quadripartida, ela não é adotada em nenhum lugar do mundo. Ela é uma teoria, aquele negócio está no livro, tal, etc., mas ela não tem aplicabilidade. Lá na frente a gente vai entender o porquê ela não tem aplicabilidade. Para cá você só precisa entender que a quadripartida, ela só está aqui para que você saiba que ela existe. Depois da reforma do Código Penal que aconteceu, alguns autores dizem que o Código Penal começou a adotar conceitos da teoria bipartida, mas eu não quero que você entre em discussões doutrinárias. Para o direito brasileiro, na sua prova é bem provável que caia uma questão como essa, ou então com algum elemento desse. O direito brasileiro adota a chamada teoria tripartida, composta por 3 elementos como regra. Nós temos aqui o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade, que nós vamos ver exatamente aqui no próximo slide. Nós temos aqui fato típico, antijuridicidade, culpabilidade. Lá na frente a gente vai entender bem a fundo como é que isso funciona. Agora eu só preciso que você entenda que eles existem. Lembra como a gente falou da criança que vai engatinhando passo a passo? Exatamente isso. Nós temos aqui no Brasil, portanto, nós adotamos o conceito analítico de crime, que analisa os elementos do crime. Dentro desse conceito analítico, nós utilizamos a teoria tripartida do crime, que é dividida em 3 elementos. São eles o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Vamos estudar agora cada um deles. O que é um fato típico?
O fato típico ele é a ação ou omissão humana. Ação, eu faço. Omissão, eu deixo de fazer. Eu deveria fazer, mas eu deixo de fazer. E isso produz um resultado ou não. Lá na frente, a gente vai entender que existem crimes que não precisam do resultado para acontecer. Mas, mais uma vez, passinho para trás. Vamos entender aqui, nesse primeiro momento, que todo fato típico é uma conduta, uma ação ou omissão que gera um resultado, certo? Certo. Então, esse fato típico ele é composto por 4 elementos. Lembra? Teoria tripartida, 3 elementos. Agora nós estamos falando dos elementos do fato típico, que é o primeiro da teoria tripartida. Ela é composta por 4 elementos, que são a conduta, o agir ou deixar de agir. O resultado, o que aconteceu quando eu agi ou deixei de agir. O nexo causal, esse resultado, ele só aconteceu por causa dessa conduta ou não? Existe um nexo, existe uma conexão de causa, nexo de causalidade, nexo causal. E por último, tipicidade. Beleza, eu fiz uma coisa, teve um resultado, o resultado só aconteceu por causa disso, mas aquilo ali está na lei? É típico? Está dizendo que aquilo ali que eu estou fazendo é um crime? Por exemplo, vamos pegar aqui, uma conduta, assar carne. Eu vou fazer um churrasco. A conduta, portanto, é colocar a carne na churrasqueira. Resultado, carne assada. Nexo causal. A carne ficou assada porque eu coloquei ela na churrasqueira? Sim. Show de bola. Assar carne é crime? Não. Opa, não tenho tipicidade. Portanto, eu não tenho fato típico. Entendeu? Nexo, conduta, resultado, nexo, causalidade, tipicidade. Antijuridicidade, segundo elemento da teoria tripartida do crime. É uma conduta típica e não justificada pelo ordenamento jurídico. Ou seja, vamos pegar aquele exemplo ali que a gente falou do ladrão. O cara foi te roubar, você toma a arma dele e leva ele pro saco, beleza? Beleza. Nós temos aqui um ponto que chama excludente de antijuridicidade, que é a conhecida legítima defesa, bem famosa. A antijuridicidade, ou as excludentes de antijuridicidade, portanto, elas são permissões do direito para que você possa praticar determinadas condutas que, mesmo sendo típicas, não serão consideradas puníveis pelo Estado. A antijuridicidade afasta a ilicitude, afasta a ilegalidade daquele ato que você acabou de cometer. E são 4 possibilidades dentro do direito também. Então nós temos aí teoria tripartida, 3, fato típico, 4 elementos, antijuridicidade, também 4 elementos. Inicialmente é o que você precisa saber, não vamos aprofundar sem necessidade nesse primeiro momento. As 4 excludentes legais são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Cada uma delas vai ser estudadas em detalhes posteriormente no nosso capítulo específico de antijuridicidade. Por enquanto eu preciso que você entenda que elas existem e que todas elas estão dispostas no artigo 23 do Código Penal. E aqui por último nós temos a culpabilidade como terceiro elemento da teoria tripartida do crime. A culpabilidade, ela analisa se o Estado pode ou não atribuir culpa àquele cara que cometeu ou não determinada conduta. E para analisar isso, a gente será culpável ou não, nós temos 3 elementos de análise. São eles a inimputabilidade para que ele não seja culpável ou a imputabilidade para que ele seja culpável. A ausência de potencial consciência da ilicitude ou potencial consciência da ilicitude para que ele seja culpável e a inexigibilidade de conduta diversa para que ele não seja culpável ou exigibilidade de conduta diversa para que ele seja sim culpável. Arnaldo, que monte de nome é esse, cara? Como é que você me fala que é primeiros passos e você mete esses nomes aí? Aqui a gente precisa fazer um parênteses, né? Por mais que seja um material ilustrado, por mais que seja um material simplificado, com a linguagem facilitada, aqui a gente está tratando do direito. E direito é direito em qualquer lugar. Eu não posso mudar as palavras que vão cair na sua prova, que vão ser cobradas e tal. Então, existe uma nomenclatura própria do direito e se você é um interessado, se você é uma pessoa que precisa estudar o direito, você, infelizmente ou felizmente, precisa sim aprender essas palavras. A gente vai simplificar aqui ao máximo, mas existem coisas que você realmente precisa aprender. Aqui, por exemplo, quando a gente fala de imputabilidade, o que é um cara imputável? É um cara normal, vamos dizer assim. É um cara que ele tá, ok, sou eu aqui fazendo as coisas, eu sou imputável, eu sou maior de idade, eu não tenho nenhum problema mental, por exemplo, então eu posso ter uma culpa atribuída a mim caso eu faça um ato criminoso. Quem que é inimputável? Exemplo, o menor de idade. Aquele que tem menos de 18 anos, ele nunca vai responder por crime, de acordo com a legislação brasileira, ele vai responder por ato infracional. Então, por exemplo, vem o menor de idade aqui, comete um fato típico, não teve um contexto excludente de ilicitude,
mas ele é menor e não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem crime, porque ele é inimputável. Segundo elemento, ausência de potencial consciência da ilicitude. Aquele cara, quando ele cometeu aquela ação, ele tinha como saber que aquilo ali era crime ou não? É isso que é analisado, se ele tinha potencial consciência que aquilo ali que ele estava fazendo era ilegal. E por último, inexigibilidade de conduta diversa. Esse nome ele é mais complicado mesmo, mas a jogada é simples. É possível, é razoável que nós, sociedade, que a gente exija do cara que ele agisse de uma maneira diferente dentro daquele conceito, dentro daquele contexto? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor um gerente de banco que uma quadrilha sequestra a família dele e fala, cara, ou você abre o cofre do banco ou nós vamos matar a sua família. É razoável falar para esse cara, bicho, deixa sua família para lá, não vai abrir o cofre do banco, né? Claro que não, a família é o cerne, é a parte mais importante da vida do cara. Portanto, não é razoável que se exija dele uma conduta diversa, além de, vou lá abrir o cofre do banco mesmo e me dá minha família aí, segue o jogo, não estou nem aí. Esse é o terceiro elemento da culpabilidade. Portanto, para que o agente não seja culpável, ele deve ser inimputável, ele não deve ser ausente a potencial consciência da ilicitude e deve ser inexigível, a inexigibilidade de conduta diversa. A gente não pode cobrar que ele haja de uma maneira diferente daquela. Essa foi a nossa introdução ao direito penal, os primeiros passos dentro do direito penal, utilizando o Manual Ilustrado. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Esses são os primeiros vídeos do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque a gente vai ter muitos vídeos desses facilitando o direito para você. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui agora também, porque isso vai ajudar bastante a gente a levar esse direito mais fácil para as pessoas, para que elas tenham ele no dia a dia, estudando ou não para a prova, para que fique mais fácil, mais palpável para que elas peguem. Porque aqui nós temos uma regra muito clara. O direito é sério. A gente respeita o direito, a gente estuda o direito profundamente, mas ele não precisa ser chato. Falar dele, a gente não precisa de terno e gravata, a gente não precisa estar redondinho aqui para falar sobre direito. O direito é sério, mas ele não precisa ser chato. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Esse aqui é só o começo. Meu nome é Arnaldo Neto, esse aqui é o Manual Ilustrado e eu te espero no nosso próximo vídeo.